Olá, gente. Como vocês estão? Vim aqui dar um oi pra vocês. Quem aí tá no jejum de 36 horas? Tô aqui pondo meu tênis que eu vou pra academia, vou fazer um treino em jejum pra depois finalizar meu jejum. E aí, quem conseguiu, quem tá conseguindo, quem conseguiu fazer menos, o importante sempre é tentar, né? Às vezes as metas que a gente estabelece, todo mundo tem o seu início, e às vezes é realmente o de 36 horas, ele é muito desafiador, né? Porque é um dia todo, aí você vai comendo somente no dia posterior. Isso tudo vai muito contra a questão que eu sempre falo para vocês, que a principal barreira que a gente tem em relação ao jejum são as nossas crenças, né? O que a gente vem sendo, como a gente vem sendo orientado há alguns anos atrás, né? Com essa explosão aí da indústria, de ficar nessa coisa de pré-treino, pós-treino, não pode ficar 3 horas sem comer, tem que comer. Muita gente tem essa intuição natural de não comer pela manhã, por exemplo, ou de jantar cedo e fazer jejum natural. Isso sempre foi muito recriminado. Nos últimos anos, né, virou um sacrilégio não comer. Então, a grande barreira que a gente tem hoje ainda é a questão da cultural, de crenças, do que a gente é ensinado. Principalmente para as pessoas que estão com obesidade, né? Pessoas que estão com sobrepeso, porque elas estão em acúmulo, né? Foi desequilibrado por um lado, então ela tem um excesso estocado. Como é que a gente acessa esse excesso estocado? Através do jejum, né? Quando você está em jejum, seu corpo vai acessar o que você tem de reservas. Ele vai fazer com que essa energia que você estocou, ela seja a sua fonte de energia. Então, em jejum, você não fica sem energia. E as pessoas falam, ai, Flávia, mas o meu cabelo cai. Ah, tal coisa fica ruim. Por quê? Porque o teu estoque de nutrientes está baixo. Não é o jejum o problema. Daí você vai lá fazer um jejum de 2 dias, ou começa a fazer o jejum intermitente, começa a cair o cabelo. Você não tem nutrientes estocados, você tem gordura. Gordura é diferente de nutrientes. Calorias são diferentes de nutrientes. O pão tem calorias. Pão com doce de leite no pré-treino, ele vai te dar somente calorias. Ele não vai te dar nutriente nenhum, ele não vai te dar nutrição. O que a gente vê hoje, o que é importante para o nosso corpo? Nutrição, né? Então, se você tem calorias em excesso, durante o jejum, o jejum acaba sendo uma forma muito inteligente de liberar essas calorias em excesso, né? Você passou anos estocando. Então, o jejum, ele é uma ferramenta que, além de você reduzir calorias, você o seu corpo vai trabalhar de uma forma metabólica propícia para queimar essa gordura. E acaba... Bonjour. Obrigada. E acaba que jejum de 4 dias, senti azia no 4º dia. Porque 4 dias de jejum, né, é um modo de eliminação, você entra num modo de autofagia profunda, eliminação, então ácidos, coisas assim que... até toxinas que ficam estocadas, elas são eliminadas. Tem gente que faz jejum longo, tem diarreia antes de quebrar o jejum, que começa a sair coisas na pele, porque é uma forma do corpo eliminar o excesso estocado, a toxina também que é estocada. Porque além da gente estocar gordura, a gente estoca nutrientes, né? Então, se você tem, tanto é que a vitamina D, eu já li vários livros falando que a ideia é que no verão o homem lá das cavernas estocava muita vitamina D na célula de gordura, justamente para quando chegasse o inverno, essa disponibilidade alimentar ela seria reduzida. Então, além das calorias estocadas como forma de gordura, você tinha os nutrientes também que são estocados lipossolúveis, na verdade, são estocados nas células de gordura juntamente. O que acontece nos dias de hoje? A gente só estoca calorias, a gente só come
alimentos vazios, calorias vazias, né? A gente ouve nutricionistas falando: coma pão com doce de leite. O pão com doce de leite não vai te dar nada de nutrientes. Então as pessoas sabem, vou ficar com a barriga tanquinho comendo pão com doce de leite no pré-treino. Isso é balela. Isso vai acontecer para aquelas magrinhas que a gente sempre fala, aquela sequinha que precisa ganhar, mas ela vai ganhar, ela só vai colocar para dentro calorias, não vai ser nutrientes. E a questão do jejum, a gente precisa desintoxicar, assim como a gente precisa da nutrição eficiente, a gente precisa de bons alimentos, a gente precisa de boa suplementação, a gente precisa dessa boa nutrição para repor, porque durante o jejum você elimina, realmente é o processo de eliminação. E aí você precisa repor. Então o jejum, ele não é permanente. É um jejum, né? Por mais que às vezes você faça um jejum de 36, de 40, de 3 dias, por exemplo, de 48 horas ou 3 dias, você precisa depois repor nutrientes. Então essa história, as pessoas se preocupam muito sempre com calorias. Então esqueçam a história de calorias. Por isso que a gente tem que priorizar comida de verdade, nutrientes, comida com densidade nutricional e bons nutrientes. Porque para fortalecer o seu sistema imune, para você ter boa qualidade de vida, um jejum é fundamental, mas não adianta também na hora de comer você só comer industrializado, farinha, glúten, coisas altamente inflamatórias. Você precisa repor esse nutriente, né? E hoje em dia sempre falo, a suplementação ela é fundamental para a gente repor, porque a gente vai pensar, eu tenho deficiência crônica, eu tenho atendido muitos pacientes aqui em São Paulo, eu tenho uma deficiência crônica de ferro. Há 20 anos eu preciso, minha ferritina é muito baixa, eu sempre tento suplementar. Se essa pessoa for tentar suprir essa necessidade, essa deficiência crônica, só comendo carne, por exemplo, que é um dos alimentos mais ricos em ferro, o feijão não tem ferro, mas a carne tem, você nunca vai conseguir repor a necessidade nutricional, essa deficiência crônica de anos atrás. Então, hoje a gente tem uma população doente e desnutrida, obesa e desnutrida. Então, a gente, só na alimentação correta, às vezes a gente não vai conseguir repor essa necessidade que vem lá de anos. E o que causa essa deficiência? Alimentação ruim, obesidade, que as pessoas acham que o obeso está bem nutrido. Pelo contrário, a gente vê muita gente com muito sobrepeso e poucos nutrientes, toda inflamada. Você vai ver os exames, deficiente nutricional assim extrema. Aí tá cansada, não tem libido, daí é por isso que a gente tem que entender. Excesso de calorias, estar acima do peso, não é saudável nem do ponto de vista metabólico, nem no ponto de vista nutricional. Porque o que adianta você ter excesso de peso e o que você precisa? O que teu carro precisa para funcionar? Um bom combustível. Se você coloca um combustível ruim, ele vai funcionar mal, ele não vai ter a eficiência que ele poderia ter. É a mesma coisa. E esse combustível não vem de pão, não vem das calorias vazias, ele vem de bons alimentos, de bons nutrientes, né? E o jejum é uma forma eficiente de você eliminar o que você estocou, o que você passou anos estocando, comendo em excesso, né? Aí fala, gente, o que é um dia sem comer? Que a gente passa assim o final de ano de dezembro ali, a última semana até janeiro, comendo todos os dias em excesso, bebendo, enfim. Então o que é 2 dias sem comer? Perto de uma vida toda desregrada em alimentação. Então, é só um pouco de matemática, um pouco de equilíbrio. Tem que comer certo, não adianta comer pouco. Isso não funciona, matemática. Se você comeu muito tempo em excesso, você precisa equilibrar para o outro lado. Então, não adianta, vou comer 6 vezes para equilibrar o excesso. Você vai ter até um ponto certo resultado, mas esse resultado não vai ser... ele não vai ser tão eficiente. E a questão do jejum de 2, 3 dias, essa autofagia que a gente atinge estando em cetose mais profunda, não conseguimos isso na alimentação, mesmo que você faça cetogênica. Então, em alguns momentos, o jejum ele é fundamental para atingir esse estágio metabólico de cetose, de eliminação. Então, o jejum é uma ferramenta de eliminação,
anti-inflamatória, né? Que teu corpo entra nesse modo de reparo, então ele libera substâncias, ele vai trabalhar no modo que ele vai tentar corrigir a inflamação, ele vai tentar diminuir pontos que estão defeituosos, e a gente não consegue isso comendo o tempo todo, mesmo que comendo saudável, entendeu? O que acha do cloreto de magnésio? Até tem uma live sobre o magnésio que eu já postei aqui. O cloreto de magnésio, ele é bom, acho que até pro intestino, se não me engano. Tem uma live, gente, sobre magnésio que eu falei de 1 por 1, tá mais embaixo ali. Cada tipo de magnésio ser indicado, né? Depende do que você busca. Pro sono irregular, eu gosto desse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pro sono, eu gosto desse, ó, o magnésio inositol Relief, que ele tem magnésio, glicina, melatonina, taurina e triptofano. Esse aqui é o pro sono e pra ansiedade é o melhor, mas tem os outros, tem o de malato, que é mais pra energia, tem esse citrato, tá? Então é isso, sono irregular, então OMAD, todo dia posso fazer? Eu gosto do OMAD, dependendo do objetivo que você busca. Eu acho que sempre é bom alternar. Não, de repente, sei lá, fazer por um tempo, mas depois mudar. Mas é uma ferramenta interessante, assim, se você não quer fazer um jejum longo, mas vou fazer uma semana de uma refeição. O OMAD é 1 meal a day. Eu vou fazer uma semana, uma refeição por dia. Eu vou fazer um mês, uma refeição por dia, depois eu volto pro meu protocolo. Então, vale a pena fazer periódicos, né? Você parece ser mais nova, sabia? Ontem eu atendi até uma pessoa que ela até falou isso também, que eu pareço ser bem mais jovem. Tenho 41 anos e parece que cada dia eu me sinto mais jovem mesmo, é incrível. Não sou novinha, tenho 41 anos, sou velha, gente. Mas eu me sinto muito bem quando eu tinha 20 anos, por exemplo. Muito melhor quando eu tinha 20. Realmente acredito nesse poder aí do rejuvenescimento das células, né? Que hoje em dia não é a sua idade cronológica, biológica que importa, sim a sua idade das suas células, como o seu corpo, essa degradação, né? Porque, igual a gente fala, o corpo ele não envelhece, ele degenera. Então, é como se fosse uma máquina que quanto mais você usa, coloca combustível ruim, você tá sempre judiando daquela máquina, ela vai viver menos e vai ter mais dificuldade. É por isso que eu gosto do jejum, que é a fonte... Aí, Dominique, a fonte da juventude. Isso aí, porque a gente comendo menos vezes, você exige menos do seu organismo, né? O teu sistema digestivo trabalha menos e ele foca em outros processos para te manter vivo e te manter saudável, tá? O jejum realmente rejuvenesce. Vou mostrar de novo o magnésio, gente. Vou pro meu treino agora, esse aqui, ó. Você é linda, tenho aprendido muito com você. Obrigada, Darlene. Obrigada de verdade, o carinho de vocês. Então, daqui a pouco, mais tarde, vou quebrar meu jejum, vou fazer meu treino. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante, quem conseguiu fazer. Espero que vocês... eu gosto desse jejum principalmente porque a gente vê que muitas das vezes que a gente come durante o dia não é fome, sim hábito. Então, quando você passa um dia todo sem comer, você pensa naquele hábito, mas e aquela fome passa, né? Você não morre de fome se você ficar um dia todo sem comer. Você vê que muito do que quando você pensa em comida, é hábito e não fome. Então, por isso que eu acho que o jejum, assim, de um dia inteiro, você também se reeduca. Você aprende, não, realmente, quando eu vou fazer jejum, por exemplo, de 24 horas, é super fácil, né, comparado com o jejum de 3 dias, porque, não, eu vou comer todos os dias, então você vê, tal hora eu vou comer. Então, é muito o que você também diz pra sua mente. Que as pessoas, não fico 12 horas, nossa, se eu ficar 12 horas eu morro, né, aquela ansiedade pra comer o tempo todo, que a gente sabe que isso não é fome, às vezes é um hábito, é um vício, e muito do que a gente faz são os hábitos, né. Ontem fiz jejum de 20 horas, me sinto bem. Muito bom, com certeza. Um bom dia pra vocês. Gente, até mais. Tchau, tchau. Beijo.